1 Pedro 5, 7. Vamos fazer essa leitura? Diz assim: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Amém. Senhor Deus, fale ao coração da igreja, que o Senhor possa me usar por meio dessa palavra, que eu seja fiel a Deus à exposição e que meus irmãos sejam encorajados e consolados por Ti. Em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, Pedro, ele aconselhou os presbíteros da igreja. Ele também, aqui no próprio capítulo 5, ele aconselhou aos jovens, ele deu conselhos aos jovens, instruindo a não serem orgulhosos, mas sim humildes. A mesma coisa aos presbíteros. Só que agora, para mim, é uma das partes talvez mais belas da carta de Pedro, porque mesmo Pedro encorajando e exortando a igreja em toda a sua carta, falando sobre os sofrimentos que os cristãos passam, mesmo diante disso tudo, Pedro aqui no verso 7, ele vai ratificar, ele vai demonstrar, ou melhor, frisar o cuidado que Deus tem pelos seus. Então, para mim, é um dos versículos mais bonitos da epístola de Pedro, que é esse verso 7, né? Ele diz para que a gente não fique ansioso, ou na verdade, lançar sobre Deus as nossas ansiedades, porque Deus tem cuidado de nós. A gente vê que no século XX, a ansiedade foi taxada como o mal do século. Virou o século e continua, né? A ansiedade, ela pega os ímpios, pega os crentes também. Lembrando que Pedro está escrevendo para crente, tá? Ele está escrevendo para crente, ele não está escrevendo para ímpio. Então aqui ele deixa bem claro, o crente ele tem ansiedade, ele passa por tudo isso. Depois da queda humana, depois que Adão caiu, irmãos, nós passamos por todo tipo de problema. E o fato da gente se converter a Deus, se converter a Cristo, não faz da gente anjo, entende? A gente continua sendo ser humano. A gente tem um coração regenerado, a gente tem um coração em Deus, mas a gente continua sendo ser humano. A gente não mudou nesse aspecto. Isso é importante, porque a regeneração, ela não nos transforma em seres celestes. A regeneração não faz isso com a gente. Entende? A regeneração, ela transforma o nosso coração, ou seja, nós somos filhos de Deus, mas a gente continua sendo humano. É importante frisar isso. A gente não se torna super-homem quando se converte. Então, é muito importante Pedro frisar isso aqui, porque é uma igreja que está passando por perseguições, por sofrimentos, não é? Então, o corpo sofre na perseguição, mas a alma também sofre. As doenças da alma, né? A inquietude, às vezes a incredulidade, a falta de confiança, as angústias, isso tudo vem na alma. Então, Pedro, ele precisa também consolar a igreja, ele precisa consolar os presbíteros, os adultos, os jovens. Então, é por isso que ele vem com o verso 7 aqui, ele frisa, Deus tem cuidado de vocês. Isso aqui é muito importante. A gente vê a prova disso não só os salmos. Um teólogo já disse que nos salmos existem ali todas as emoções humanas, estão nos salmos. É por isso que talvez seja um dos livros prediletos meu, né? um dos livros, né, prediletos dos livros que eu gosto, né? Dos meus livros da Bíblia. Salmos, para mim, é um dos melhores. Por quê? Ali estão as emoções humanas. Você encontra nos salmos até mesmo um salmista dizendo o seguinte para Deus: a minha alma está inconsolável. Já viu alguém dizer isso? Talvez alguns pastores ou supercrentes dizendo assim, não, um crente nunca diria isso. Um crente jamais diria que a alma dele está inconsolável, porque ele tem Deus.
Aí quando a gente mostra que é o Salmo 77, você depois pode conferir, o salmista expressa isso, a minha alma está inconsolável. Ou você vai ler o Salmo 143, que diz assim, a minha alma está em pânico, ó Deus. Então você vê que os salmistas sofriam dessas coisas. Outro disse assim, tira a minha alma do cárcere. O Salmo 88, né, que ele diz que os companheiros, a companhia que ele tinha, eram as trevas. Ou seja, a solidão, não via nenhum amparo de Deus. Isso não significa que o amparo não estava lá, ele apenas não estava vendo. Então a gente vê pessoas tendo crises de ansiedades, não é? A ansiedade talvez pode ser uma coisa mais constante, né? Que leve dias, semanas, meses. Outras que têm o pânico, né? Que é um pico. Começa às vezes com uma leve ansiedade, aquilo vai subindo, o coração vai acelerando, até que, quanto menos espera, vem um pico. Bum! E o pânico. Aí às vezes as pessoas têm que marcar ali 10 a 15 minutos para aquilo sossegar. As pessoas às vezes não sabem o que estão acontecendo. E quando a gente achava que isso era coisa de ímpio, a gente vê um monte de crente passando por isso. E a gente tem casos assim na Bíblia, como eu disse para vocês, de cristãos tendo essa experiência. É o pico. E a gente começa a lidar com as mentiras do próprio coração. E então a gente vê que a Bíblia ela é verdadeira quando fala do coração. Ele é enganoso, ele é desesperadamente corrupto. A gente se converteu, mas o pecado ainda está no nosso coração. A gente está progredindo até chegar naquele grande dia onde Cristo vai enxugar toda a nossa lágrima. Mas aqui a gente vai passando por esses sofrimentos. Se você acha que o sofrimento cristão é só no corpo, você está muito enganado. Se você acha que o sofrimento cristão está só no chicote, você está enganado. A gente sofre perseguição hoje. A gente está vendo essa semana perseguição na França contra os cristãos, né? E talvez muito em breve possa chegar ao Brasil, mas não é só o chicote nem a faca, mas são ataques espirituais que a gente sofre também, pressões, opressões. O cristão passa por isso, mentiras da nossa própria alma, como eu disse, do nosso próprio coração. Algumas pessoas passando por esse problema de ansiedade ou pânico, lidam com as mentiras que o coração vai contando. E eu ouvi uma ilustração há pouco tempo que isso faz muito sentido, não é, para mim. Por exemplo, você confiaria em alguém mentiroso? Em uma pessoa mentirosa? Você confiaria? Por exemplo, uma pessoa que vem mentindo para você ano após ano. Tudo que essa pessoa fala é mentira. Aí um dia essa pessoa diz para você assim, ganhei na loteria, você acreditaria? E se ela dissesse, ganhei na loteria, ainda vou te dar 300 mil reais, você acreditaria nessa pessoa? Não se acredita em mentiroso. Não se acredita em mentiroso. Essa ilustração é muito boa, porque é isso que o nosso coração e a nossa alma faz com a gente. Conta mentiras. Principalmente quando a gente está lidando com preocupações da vida, com ansiedades. Qual é a mentira? Algumas pessoas passam, até mesmo crente por experiência, quando está nesse pico do pânico, o coração, aquilo que está dentro de nós diz para a gente, você vai enlouquecer. Algumas pessoas acreditam que vão ficar loucas, e aí o desespero aumenta. Entende? Coisas vão falando, olha, você vai perder a sanidade. E a pessoa tem que esperar os minutos passarem, 10, 15 minutos, até se acalmar, mas a ansiedade continua, dura por semanas, meses, e vai lidando com essa angústia. A pessoa normalmente que está lidando com ansiedade, cria um futuro catastrófico. Então a gente precisa perceber que isso é a soberba do coração, é a soberba do ego. É quando o ego acha que é Deus. A pessoa, se ela não acredita no mentiroso, por que vai ficar acreditando numa mentira que é contada pelo próprio coração? E a pessoa que está acostumada a lidar com isso, que tem problema com ansiedade, sabe que as sensações que você sente, óbvio, no coração, são mentirosas. Tem pessoas que lidam com isso há 3, 4, 5 anos e convivem com esses pensamentos. Você vai ficar maluco, você vai sair hoje e vai morrer, alguém vai te estuprar, nada vai dar certo na sua vida, o seu futuro é uma droga. E você continua vivendo, você sai na rua, não toma tiro, ninguém te estupra. Não estou dizendo que essas coisas não existem, estou falando particularmente com você. Ou que você não vai conseguir se levantar e na outra semana você está de pé. Você diz, não, dessa vez já era, vou ficar internado, todo mundo vai achar que eu sou louco. Aí passa um mês, você está bem. Você está lidando com um mentiroso que habita dentro de você, que é o seu próprio coração.
Então não acredite nas suas sensações. O conselho de Pedro é: lance as suas ansiedades a Deus. Entende? Ansiedades de uma igreja que sofre, que passa por perseguição, pelo fogo ardente que está ardendo e está prestes a arder na igreja. Então Pedro já dá um conselho: lance essas preocupações, essas angústias, as ansiedades a Deus. E não é ao nada, não é lançar ao nada, porque Pedro ele completa: porque Ele tem cuidado de vocês. Então para com essa ideia de criar um futuro horrível para a sua vida, e você traz esse futuro que você criou. Ele nem existe, mas você inventa ele, você cria ele e traz ele para o presente, afunda você, e você fica acreditando nisso, em algo que Deus nem disse que vai acontecer. Isso pesa muito nos seus ombros. Você não sabe o dia de amanhã. Então para com isso. Essas coisas assolam a alma. É como se Deus estivesse virando para você: peraí, quem você é? Você é o soberano, o criador de todas as coisas, para dizer que o seu futuro vai ser assim, que você vai afundar, que só vai ter catástrofe na sua vida? Quem é você para dizer que nem filho vai ter, que nem casar vai casar? Quem é você para dizer que não vai conquistar nada na sua vida? Quem é você? Você está criando tudo isso e trazendo para o presente. E um conselho sábio se você é muito ansioso, você quer descobrir as coisas, ou inventa as coisas e traz para o presente, um conselho sábio é o seguinte: está tão curioso assim? Quer saber como vai ser seu futuro? Quer um conselho sábio? Só caminha, para de inventar, só continua andando, não para. Só anda. Jesus disse: basta cada dia o seu próprio mal, as suas próprias preocupações. Então não inventa. É um passo de cada vez, um dia após o outro, um degrau de cada vez. Só caminha e veja o que Deus tem para você. O que será que Deus tem para mim daqui a 30 anos? O que será que Deus tem para mim amanhã? Daqui a 5 minutos, é um passo de cada vez, não é daqui a 30 anos. Eu não vou trazer essas angústias para a minha vida agora. Eu preciso me encher do conselho de Deus, me encher da sabedoria de Deus, para eu continuar vivendo. Como o salmista diz: ensina-nos a contar os nossos dias, para que a gente encontre um coração sábio. Senhor, me ensina que a minha vida é breve. Eu, sabendo que a minha vida é breve, eu encontro sabedoria. Eu me livro da soberba, e eu sei que está tudo em tuas mãos. Me livra dos medos, eu entrego a ti tudo da minha vida, eu entrego a ti até os meus pensamentos terríveis. Eu lanço sobre ti. Essa passagem aqui, ela marca a minha vida, porque um dia eu estava numa igreja, eu estava num dia muito aflito, e eu fui àquele culto querendo ouvir a palavra de Deus. Eu não fui ali esperando movimentos, nada, eu não queria movimentos, eu não queria pula-pula, eu não queria roda-roda, eu só queria ouvir uma palavra, porque eu sei que é a palavra que sacia a minha alma. Eu entrei naquele culto querendo ouvir a palavra do Senhor, querendo ouvir uma pregação que viesse direto ao meu coração. E quando eu sentei para ouvir aquele sermão, eu já dividi essa experiência com os irmãos aqui, o pregador nem chegou a pregar, ele só abriu a Bíblia em 1 Pedro 5:7, ele só leu o texto que eu li para vocês agora aqui: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. No início, a minha alma já foi consolada, acalentada, por saber que eu posso lançar as minhas ansiedades a Deus, que Ele cuida de mim. Então, não atente para as mentiras do seu coração, atente para as verdades de Deus. Cuidado, gente. Essas coisas acontecem sim. Eu conheço gente mentirosa. Eu conheço pessoalmente mentiroso que acredita na própria mentira. Que para um o pai é juiz, para outro o pai é o promotor, e para outro o pai é político, e o pai dele tem 10 profissões. Ele vive como se aquilo tudo fosse... Ele é um mentiroso. Eu não acredito nele. Por que eu vou acreditar no meu coração? Por que eu vou dar ouvido ao meu coração quando ele diz para mim: você é um fracassado, você nem vai durar muito,
Nem Deus quer você. A sua vida vai ser assim, bora, se inquiete de novo, tenha pânico agora. Vai, cadê a crise? É o que te resta. E cuidado, você pode ficar louca em breve. É isso mesmo, você não vai ter nada, ninguém te quer. Como eu disse, nem filho você vai ter. Mas peraí, quem está falando isso? É o mentiroso do seu coração. Não aprenda uma coisa hoje de manhã, não dê crédito a mentiroso. E o seu coração é um desses mentirosos. Não dê crédito. Creia na palavra de Deus. E Deus está dizendo, está vendo tudo isso que atormenta você? Pega tudo isso e lance sobre Deus. Às vezes o ser humano julga o outro, né? Às vezes a gente fica assim, será que eu confesso para fulano ou não confesso? Será que eu peço ajuda ou não peço ajuda? Mas se eu pedir ajuda, ele vai achar que eu não tenho fé. Mas se eu pedir ajuda, ele vai achar que eu não sou crente o suficiente. Então eu fico quieto. Para quem eu lanço? Pedro está dizendo, tem alguém que você pode lançar. Tem alguém que pode confiar, porque esse alguém conhece você por dentro e por fora. Não tem como esconder nada dele. Então diz logo para ele, Senhor, estou extremamente preocupado com a minha vida. Estou extremamente preocupado com a minha fé. Estou extremamente preocupado com o meu futuro. Estou com medo da perseguição. Estou com medo de perecer. Tenho medo de tudo, ó Deus. Já fui uma pessoa corajosa e hoje em dia tenho medo de tudo, de tudo. Tudo me apavora, ainda mais no Rio de Janeiro. Nem de casa quero mais sair. O medo me toma. Aí a palavra diz, Ele cuida de você, saia, Esté, uma mulher corajosa da Bíblia, ensina muito para a gente. Vocês já leram o livro de Esté? Quando ela foi interceder ao marido, ao rei, do homem mau que queria destruir seus parentes. E para você entrar na presença do rei, não era assim, a lei não deixava. Se ele estendesse o cetro ali, ele agia com misericórdia, não poderia morrer se você entrasse na presença do rei do nada, e mesmo ela sendo a rainha. Sabe o que ela disse? Eu vou entrar, eu vou interceder, eu vou contar as coisas por ele, eu vou fazer um pedido ao rei, eu vou entrar. E sabe o que Esté disse? Eu vou, se eu perecer, pereci. Se eu morrer, morri. É assim. É isso que é entregar a vida a Deus. Eu vou para a batalha. Se eu sobreviver, é porque Deus quis. Se eu cair no campo, é porque Deus quis. Se eu perecer, pereci. Se eu viver, se eu vivi. A gente precisa confiar mais no nosso Deus. Vai ter o pão de cada dia amanhã, eu não sei, mas hoje tem. Aprenda com o deserto também, com o maná, que não podia nem guardar. Cadê a ansiedade do povo? Nem guarda, porque é um sinal de incredulidade. Como pode? A coisa está vindo milagrosamente, eu vou guardar? Se é um milagre? Se Ele providenciou hoje, amanhã Ele vai providenciar. E se Ele não providenciar amanhã, eu posso passar um dia sem comer. Eu preciso confiar. Confie em Deus. Eu quero dizer que você não é também menos filho de Deus porque passa com essas enfermidades da alma, se a gente pode chamar assim. Você não é menos filho de Deus porque luta contra a ansiedade, luta contra o medo. Você não é menos filho de Deus por isso. Quer ver algo bonito na Escritura? Quando Jesus estava num momento de inquietude tão terrível, de uma angústia infernal, a Bíblia fala que veio um anjo do céu e o consolou. A frase que diz, a minha alma está terrivelmente triste até a morte, não é de um ímpio. Essa frase é do Filho de Deus. Entende? Com isso, não quero dizer que Jesus não tinha confiança em Deus. Ele não tinha pecado, ele confiava em Deus. É óbvio que ele confiava muito em Deus. A gente precisa confiar no Senhor. E eu sei que às vezes isso é um processo.
Eu não estou pregando, eu não tô pregando esse sermão hoje para que um ansioso saia daqui agora encorajado, cheio de coragem e nunca mais vai ter isso. Não. É algo progressivo, vai crescer em confiança em Deus. E quanto mais a sua confiança em Deus aumenta, mais diminui as preocupações da vida. Eu sei, gente, que no momento em que vem, uma vez eu vi uma moça, crente, mulher de oração, ela confessou que enfrentava ansiedade, pânico, mulher de oração. E eu conversando com ela, quando ela lembrava de alguns traumas, ela começava a tremer, e tremer de verdade. Tudo tremia, pé, joelho, mão, perna, tronco, cabeça. Mas eu sabia que aquilo era o trauma, ela revivendo o trauma que sofreu. Eu tentei acalmar ela, acalmei, calma, você não está naquele ambiente mais. Você está aqui sentado, está eu, você. Não lembra do trauma, não lembra do que, calma, você não está mais no trauma. Você está aqui agora comigo, calma. E a pessoa foi acalmando, e parou de tremer. Revivia a mesma situação. O passado também faz isso, então outros trazem um futuro que nem como é que ele pode criar? Nem existe para o presente, outros trazem o passado à tona, revive o passado. Então, esse conceito cristão de confiar em Deus é um conceito magnífico, porque é um conceito que até Tiago diz assim, até se você for viajar, não diga farei isso e farei aquilo, farei negócio, não. Tiago ensina, se o Senhor o quiser, eu vou fazer, eu vou viajar, eu vou fazer negócio se o Senhor quiser. Isso é um conceito cristão. Uma coisa que eu ouvi já de homem de Deus, uma coisa que eu tenho tentado aplicar ao meu coração é, não existe acaso. A gente tem que parar com isso. Imagine Deus estar lá varrendo o quintal no céu e diz assim, pegou ele, e agora? Como eu tiro ele disso? O crente, ele acredita na providência divina. A gente precisa se habituar a crer que as coisas que estão acontecendo conosco é para o bem da nossa alma, até as linhas mais negras da nossa vida. Deus trabalha para o bem daqueles que o amam. Lembra da vida de José? Foi vendido, maltratado pelos irmãos. Imagine você, gente. É porque a gente vive numa época que tudo assusta a gente, mas revive José agora. Ele foi vendido como escravo, ele tinha sua família querida, os seus irmãos que deveriam ser o seu protetor, o seu pai, um homem conhecido por Deus. Agora José está sendo vendido, imagine você sendo vendido como escravo, indo para uma outra terra, do outro lado do mundo, sem poder fazer nada. Parecia que Deus não estava ali com ele, mas tudo era a mão de Deus. Depois esse homem foi parar na cadeia. Ele teve revelações, ele conseguia interpretar sonhos. A pessoa foi para Faraó, não lembrou dele como era para lembrar. Só depois lembrou a mão de Deus guiando José, até ele se tornar governador do Egito. Se você pegar a vida de José, no início e no meio ali, se não fosse a Bíblia contando a história, você diria, eis aí um homem que não tem Deus. Se você pega o início e o meio ali, agora com a Bíblia deixa bem clara que Deus sempre estava com José, seja na casa de Potifar, seja na prisão. Mas é difícil para a gente olhar e dizer, que situação horrível que eu estou passando, e dizer, mas Deus está comigo. Isso é muito difícil. Tem uma lição muito preciosa aqui no Salmo 3, eu peço que você leia comigo. Olha o Salmo de número 3. É um salmo que deve encorajar a nossa alma e a gente tem que colocar no nosso coração a desejar ser como esse homem aqui. Fala, Senhor, me dá um espírito mais forte. Me dá um espírito mais forte, Senhor. Quando você estiver lendo esse salmo, ora a Ele. Diz, Senhor, me dá isso aqui, ó Deus. Salmo 3, olha como começa o salmo. Senhor, muitos são os meus adversários,
muitos se rebelam contra mim, são muitos os que dizem a meu respeito, Deus nunca o salvará. Que situação difícil a dele, não é? Rodeado de inimigos, rodeado de adversários, e ele está dizendo, Deus nunca salvará ele. É uma presa fácil, ele não tem a rocha não está com ele, a rocha é o Senhor, ele é uma presa fácil, vamos destruí-lo. Mas olha o que ele diz no verso 3, mas tu, Senhor, é o escudo que me protege, és a minha glória, e me fazes andar de cabeça erguida. Ao Senhor clamo em alta voz, e do seu santo monte ele me responde. Um homem cheio de inimigo, cheio de adversário, olha o que ele professa no verso 5, eu me deito e durmo, e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Faz disso a sua oração. Senhor, está difícil dormir, minha mente não para, eu penso em tudo, eu invento coisas, meu coração mente para mim, e me engana, e eu não sei se é o inimigo, se é o meu coração, são muitas pressões. Ore ao Senhor, ajude-me, ó Deus, a ter uma confiança em Ti, que me faça deitar e dormir. Ajude-me a ter essa confiança que me faça deitar e dormir. Mesmo tendo todas essas adversidades, me dá um sono de paz, Senhor. Eu lembro de Jesus no Sermão do Monte. O Sermão do Monte ele não se resume apenas nas bem-aventuranças, né? Não se resume em apenas bem-aventurados são os misericordiosos, não. O Sermão do Monte continua em Mateus, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. E no 6, Jesus dá uma lição sobre essas preocupações da vida, sobre as ansiedades da vida. Ele está ensinando o cuidado de Deus. Ele está ensinando para os discípulos, olha, não fiquem preocupados com o que vocês vão vestir. Você acha que eles não tinham essas preocupações? Você acha que as igrejas que estão recebendo a carta de Pedro não estavam com preocupações? Com as perseguições, com tudo? Jesus ensina a eles, olha, não fiquem inquietos com o que vocês vão vestir, com o que vocês vão comer, com o que vocês vão beber. Não fiquem perturbados com isso. Aí Jesus usa o exemplo dos lírios do campo. Gente, o que são lírios? Já parou para pensar nisso? O lírio está bonito hoje, amanhã é lançado no fogo, ou amanhã murcha, some. O que é um lírio? Ele diz, olha, nem Salomão com toda a sua riqueza se vestiu como eles. Presta atenção, Jesus está querendo passar uma mensagem. O que são os lírios? Aí ele usa algo que todos nós aqui gostamos de ver, os pássaros. Olha os pássaros. Quem cuida dos pássaros? Eles nem juntam, eles não acumulam não, gente. Eles comem hoje e não guardam. Amanhã é outro dia. Aí amanhã os pássaros vão e comem. Quem alimenta os pássaros? Jesus está dizendo, os pássaros eles não ajuntam em celeiro. E o vosso Pai Celestial os alimentam todos os dias. Agora vem a máxima de Jesus. Vocês não têm mais valor do que os pássaros? Olha Jesus dizendo que a gente não é como os animais. Jesus não acredita que a gente é uma espécie mais evoluída. Não. A gente tem muito mais valor. A gente é a coroa da criação. Não estou dizendo que essa glória é nossa. Foi Ele que deu isso para a gente. Ele está dizendo, vocês não têm mais valor do que os pássaros. Hoje em dia a gente vê ser humano, né? Cuidando mais de bicho do que dos outros seres humanos. Gente dizendo que morram os seres humanos e fiquem os cachorros. Que morram os seres humanos e fiquem as galinhas. Que fiquem as onças pintadas que podem entrar em extinção. Que o ser humano morra. Mas Jesus está dizendo, vocês têm mais valor do que os pássaros. Jesus não morreu na cruz para salvar pássaro. Jesus não morreu na cruz por causa de lírios de campo. Jesus morreu na cruz porque ama você. Porque ama o ser humano. Feito à imagem e semelhança de Deus. E Ele está dizendo, não tem vocês muito mais valor do que os pássaros. Deus cuida deles. Então para com isso. Viva!
Basta cada dia o seu próprio mal, ou as suas próprias preocupações. Apenas viva. Paulo nos ensina também aqui uma lição em Filipenses. Abra a Bíblia, vamos ler juntos. Abra a Bíblia, vai aparecer aqui na frente também. Tem uma mensagem muito bonita aqui para os filipenses. Olha, Filipenses capítulo 4. Olha o que Paulo diz. Guardem esses versos, são versos preciosos para você orar, para você pedir a Deus. Filipenses 4:4. Olha o que o apóstolo diz. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Olha agora. Não andem ansiosos por coisa alguma. Vocês entenderam a mensagem do apóstolo aqui? Bem, por isso e por isso eu não fico ansioso, mas isso aqui eu tenho que ficar. Isso aqui não tem como, Deus. Ou você não sabe o tamanho de Deus, ou você está elevando o tamanho demais do problema. Não compare a dimensão, não compare os tamanhos. Paulo está dizendo, por coisa alguma, nada, não andem ansiosos. Mas em tudo, olha agora o que ele vai ensinar, hein? Mas em tudo, pela oração e súplica, e com ações de graças, preste atenção nisso, orações e súplicas. Alguns diferem a oração da súplica, é o seguinte, a oração é normal na vida do cristão, até o mais alegre ora, mas a súplica parece que é um clamor realmente que vem das profundezas da alma, é uma súplica, é como se fosse um pedido de socorro a Deus, ou como se o homem realmente soubesse a sua condição miserável e só tivesse a Deus a clamar. É a súplica, é algo mais profundo, com toda oração e súplicas, e não para por aí, e com ações de graças também. Talvez você esteja pensando, mas eu vou agradecer pelo quê? Minha vida não está muito boa, eu não tenho muito a que agradecer. É por isso que eu tenho essas lutas, pastor. É por isso que eu tenho essas preocupações, as ansiedades, porque minha vida não está tão boa assim, e já há anos. Ore ao Senhor com ações de graças, nem que seja para dizer, obrigado, porque eu não sucumbi. Entende? Nem que seja para dizer isso. Obrigado porque até aqui o Senhor me sustentou. Obrigado porque mesmo eu passando por várias batalhas, eu estou aqui. Obrigado. Obrigado porque eu ainda acordei como crente. Obrigado porque o inimigo tem esmagado a minha vida, ele quer tirar a minha fé, mas obrigado porque eu acordei cristão mais um dia. Obrigado, Senhor. Obrigado, ó Deus, eu estou passando por momentos que eu não estou muito satisfeito com a vida, Senhor. E o Senhor sabe disso, mas obrigado porque eu ainda creio em Cristo, isso me basta. Ações de graça. Isso encoraja a alma. Você passa uma mensagem para a sua alma fraca, abatida. Ore, suplique e agradeça. Combata. Combata. E Paulo diz, depois dessas ações de graça, olha o que ele diz. Apresentem, é quase como Pedro, né? Pedro diz, lancem sobre Deus as suas... Por favor, não passe essa luta sozinho, não deixe de orar, não passe essa luta sem lançar sobre Deus, não passe sozinho, você não vai aguentar, lance sobre Deus. E Paulo está dizendo, apresentem seus pedidos a Deus. Olha que graça, ele não somente salva a alma, mas ele diz, cadê os seus pedidos? Peça. Peça. O que tem te afligido, peça. Ore.
É um relacionamento com Deus. Às vezes eu ouço alguns cristãos, isso é um péssimo hábito. Eu não peço nada a Deus, eu só agradeço. As ações de graça estão aqui, mas não é só agradecer. Você é muito fraco para passar essa vida sem pedir. Peça. O que você quer? Você tem ouvido sermão após sermão. Você tem lido Bíblia. Você não vai fazer um pedido tolo. Porque a Bíblia fala, você espera e não recebe porque pedem mal, para gastar em seus deleites. Não é isso. Não é isso. Normalmente um cristão passando por lutas severas na alma, ele não quer coisas para gastar em deleites. Ele quer ter paz, ele quer ter alegria, tudo o que é lícito e que um cristão precisa buscar. É por isso que o John Piper lançou o conceito, né? Lute pela alegria, lute, busque a alegria. Não é pecado ser cristão e alegre, então busque ser alegre. Busque a alegria da salvação como salmista, lute pela alegria. Lute pela felicidade em Deus. Então entrega seus pedidos a Ele. Experimente isso. Alguns pastores têm dito que isso também até aumenta a fé. Quando você pede algo a Deus e você vê que recebeu e de fato recebe, você diz, realmente Ele ouve. Isso fortalece a sua fé para um próximo pedido. É óbvio que você não vai pedir a Deus, um exemplo bem esdrúxulo aqui, né? É óbvio que você não vai pedir a Deus para casar com 10 mulheres. É óbvio que você não vai fazer isso. É óbvio que não. É óbvio que você não vai chegar na presença de Deus, né? Já tendo 60 anos de idade, pedindo para ser um lutador do UFC, não dá certo. Você não vai receber isso, não dá. Bons pedidos. Peça alegria a Deus. Bons pedidos. Peça a paz de Cristo no coração, porque Paulo vai falar disso aqui também. Peça a Deus um coração puro. Peça a Deus para ser pobre em espírito, ou seja, humilde. Peça essas coisas a Deus. Peça o pão diário a Deus. Peça perdão pelos seus pecados a Deus. Apresentem seus pedidos a Deus. Olha o verso 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, olha, guardará. Gente, esse guardará da Bíblia é fantástico. Tem um guardará dos sábios, nos salmos, né? Senhor, põe um guarda na minha língua, na minha boca. Põe um guarda protetor ali, para que não saia, né? Para que minha boca não falhe demais. Põe um guarda forte ali. A ideia aqui é realmente de um homem forte, um guerreiro muito forte, muito armado. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará. É como se a paz de Deus fosse esse guarda. Aqui nessa mente não vai haver mais tormentos. Quem é que diz isso? A paz de Deus alcançou. Paulo alcançou isso. Guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Depois Paulo vai dar mais conselhos, por exemplo, verso 9, ponham em prática tudo que vocês aprenderam, pratiquem a oração, pratique ações de graça, pratique tudo que for bom, honesto. O fato de você ter as suas crises não significa que você não pode ser bondoso, pratique as coisas, tudo isso. É justamente nesse texto aqui, irmãos, que Paulo depois vai dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso passar por todas as lutas naquele que me fortalece. Posso ter períodos sem lutas naquele que me fortalece. Busque a confiança em Deus. Eu estou convicto que quanto mais se confia em Deus, menos se sofre com medos, pânicos, ansiedades e por aí vai. Quanto mais se confia em Deus, faça como Esther. Quer saber? Se eu perecer, pereci. A minha vida
está nas mãos de Deus. Aí o diabo vem, e o amanhã, aí tu diz, não. É uma música de uma banda de rock que diz, Senhor, meu amanhã é teu. Aí o diabo vem, e semana que vem, e mês que vem, e o teu futuro, e os teus sonhos, a Deus pertence. Se vier, veio. Se não vier, não veio. Eu sei que é difícil, irmãos. São lutas que a gente trava, todos nós. Todos nós. Mas é importante ouvir esses sermões também. É importante para minha alma saber que Deus cuida de mim. É importante saber que Deus está dizendo, lance sobre mim, eu zelo pela tua vida, eu cuido de você. Eu sei o que eu faço contigo, eu sei onde te coloco. Eu sei a hora de te botar no fogo e a hora de te tirar do fogo. É como se Deus estivesse dizendo, eu sei, confia, eu sei o que eu faço. Aí aquele texto de Jeremias que vem, eu, Senhor, é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós. Pensamentos de fazer o bem a vocês e não o mal. Eu é que sei. Isso explode a ansiedade. Enquanto seu coração conta mentiras que você acredita, você ainda está aqui e nem enlouqueceu. Está vivo, está bem. Amanhã pode vir de novo a luta, mas saiba, eu resisti, Deus me ajudou. É tudo mentira. E é Deus que sabe os pensamentos que tem sobre mim. Grava isso. Eu vou terminar dizendo aqui, citando mais uma vez o Piper, conselhos que ele dá, né? Pegue as palavras de Deus, memorize os textos, as promessas de Deus e lance sobre as suas ansiedades. Lance contra as mentiras do diabo e do seu coração. Eu encerro aqui, dando um testemunho, que eu já contei 10 vezes essa igreja, mas eu sei que é um testemunho que alimenta a alma ouvir, e eu encerro com ele. Eu lembro de uma vez que eu estava orando, fui orar ao Senhor, fechei o meu quarto, fui dobrar o meu joelho para orar a Deus, e veio uma desesperança muito forte na minha alma. É raro acontecer isso com crente, hein? Uma desconfiança, uma incredulidade, até pode vir, mas uma total desesperança em meio à oração, que é o momento de mais segurança do crente. Veio uma desesperança muito forte, é como se tudo que eu estivesse orando não poderia acontecer, nem Deus poderia fazer. É como se o inimigo estivesse no meu ouvido dizendo, levanta, encerre a tua oração pela metade, levanta, durma e acorde sem esperança. E quando eu pensei em abandonar a oração, eu já estava eu caçava a esperança e não encontrava. Eu queria algo que me suportasse, eu me sustentasse na presença de Deus, eu já estava desistindo. Falei, isso Deus não tem como, a alma mente, o coração mente para a gente. Então veio o texto, e eu dou graças a Deus que o apóstolo Paulo escreveu ele na carta aos Efésios. Ei, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Foi como se eu tivesse dito, cala a boca, inimigo. Minha mente encontrou um refrigério nesse momento, cala-te, cala-te. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu peço e do que eu penso. Se o que eu penso já é grande, se a cura, se tudo já é grande demais, e é infinitamente mais do que eu penso, continuarei orando a Deus. Ele é poderoso, sim. E é esse Deus que diz, lança, porque eu cuido de você. O meu desejo é que a palavra que encoraje a sua alma, e que você vá progredindo. E saiba que as lutas que você passa, grandes homens de Deus do passado passaram. Você não é único. Talvez você nunca teve isso, mas talvez amanhã você tenha. E seja um novato nessas experiências ruins. E você que já passou, console o outro. Todas essas crises. Eu peço que
encoraje a sua alma e penetre no seu coração, sabendo que se há um Deus nos céus, o futuro não é seu, é dele. Confia nele, que os pensamentos dele é de fazer o bem para a gente. Amém? Curve sua cabeça, eu quero orar por você. Se você está enfrentando lutas, seja sincero nesse momento, enquanto eu faço essa oração. Confie em Deus que por meio da oração o Senhor também pode sarar a tua alma. Confie em Deus. Senhor Deus, teu povo está aqui. Eles vieram para cultuar a Ti e ouvir uma palavra da Tua parte. Eu peço que essas palavras encorajem os meus irmãos. E eu peço, Senhor, com ousadia nessa manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo poder do Teu Espírito, sara as angústias terríveis das almas dos meus irmãos. Eu oro pedindo que o pânico vá embora, que as ansiedades profundas vão embora, que eles possam encontrar sabedoria para lidar com a própria alma, Senhor, que eles possam crescer em confiança, em fé, e que a Tua paz seja um guardião para que a mente deles encontre descanso. Cuida deles, Senhor. Cuida da igreja. A gente não é Superman, Senhor. A gente sofre aqui. Que eles saibam, ó Deus, que isso acontece sim, até mesmo com os santos. Isso acontece com os santos, Senhor. Mas eu peço que haja cura nessa manhã. Que a alma encontre liberdade nessa manhã. Em nome de Jesus Cristo. E se eles houverem cometido pecados, perdoe os pecados. Perdoe os nossos pecados. No nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém.